Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje, aqui na nossa reflexão, o tema é vibração. Vibração é um tema bastante recorrente da nossa vida e a gente escuta falar, escuta todo mundo dizendo, e eu quero sempre uma boa vibração, eu vou vibrar alto, vou vibrar na luz, mas será que a gente entende o que é realmente o vibrar? Será que a gente conhece isso mesmo? Desde que eu comecei a trabalhar com pessoas, e na minha vida eu sempre fui muito curioso, eu queria saber o que era, como era, de onde vinha, por que vinha, né? Então eu sempre gostei de fuçar muito nas coisas. Eu ficava observando algumas atitudes, né? Desde a minha família lá pequeno, com as pessoas à volta, e eu ficava olhando aquilo, já tinha uma coisa aqui dentro que, eu não sei, tá? Tem alguma coisa esquisita aí, tem alguma coisa que precisa mexer. E aí eu fui crescendo, isso foi, né, foi afinando cada vez mais com essa sintonia, fui entrando em contato com isso e hoje eu observo isso o tempo todo na vida das pessoas, né? Eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E isso não funciona. E aí quando você começa a trabalhar com as energias, você começa a entender o funcionamento do teu corpo, você começa a entender o funcionamento da mente, você começa a entender o que é o astral, o que é mundo espiritual, o que é energia, o que é energética. E ali você vai descobrindo um universo infinito, né? Infinito, isso nunca acaba, sempre tem coisas novas, sempre tem coisas interessantes. E aí eu falei, bom, vamos falar um pouco sobre a vibração. Vibrar, né? Movimentar, mexer. Aí você observa a vibração das pessoas em determinados momentos. Nossa, fulano vibrou muito, né? No esporte isso acontece muito. Nossa, fulano entrou com uma vibração muito boa. Mas ele só entrou naquele momento. Nos outros jogos do campeonato, ele às vezes nem se destacou. A vibração às vezes vem com uma raiva, né? Vem com... né? Em seguida, muitas vezes, de um palavrão e tudo mais. Será que isso é vibração mesmo? Ou é um momento de explosão na hora, de raiva, de liberar uma emoção, um sentimento? E aí a gente compra isso como uma vibração. Ai, que lindo. E muito por vezes a gente na rua ali jogando, né, o futebol, fazendo a brincadeira ali, a gente tem aquela suposta vibração. Vibração é um negócio muito sutil, é uma coisa muito interna. E aí a gente precisa olhar isso com mais carinho. Como é que eu vou te dar um exemplo disso? Um exemplo disso é o filme O Rei Leão. Você que assistiu o Rei Leão, né, diante de toda aquelas tragédias, aquelas situações, de toda aquela confusão toda, um trabalho bem elaborado, bonito, bacana, né, que foi feito ali. E ali fala assim, poxa, quem é o culpado de tudo isso? Todo mundo vai dizer, o culpado é Scar, né? Scar que é o culpado, tá, por todo o que aconteceu. Quando na verdade, se você olhar e observar bem, a culpa toda é de Mufasa. Por quê? Porque a Scar, ela tinha os defeitos, né? Os defeitos de Scar, de caráter, já acompanhava desde que nasceu. Já era assim, qualquer pessoa que olhasse, né? Olhasse ali, visse, fala, não, ó, Scar é assim, desde que nasceu, já é evidente, né? Os defeitos do caráter ali. Já Mufasa não. Mufasa deixou, né, que o mal viesse ali no seio do bem. Então, por razões ali muito pessoais, ou meramente pessoais, ele deixou que o mal invadisse o lado do bem. Então, esse é o problema quando a gente fala do vibrar. Então, a vibração, ela tem que estar sempre em sintonia com aquilo que eu sou. Não é o momento do esporte, não é o momento da minha vida, não é uma determinada situação em que eu vou vibrar aqui e ali, não. A vibração ela precisa ser contínua. Eu não posso ter momentos de vibração. E aquilo tem que estar sempre em sintonia com o que eu sou, independente do que o mundo acha, pensa, julga, critica ou elogia. Não tem problema. Uma das coisas que eu aprendi é que hoje eu não tenho mais ouvidos para elogio e também não tenho mais ouvidos para crítica.
Por quê? Porque simplesmente o fato de me elogiar, as pessoas que vêm elogiam muito e falam demais, tal, né? Levanta um negócio meu chamado ego. Vaidade pode ser também, arrogância em algumas vezes, né? Eu começo a me achar que eu sou o bambambam, bam, bam, o bonzão. E aí essa vibração, ela vai contra os meus princípios, quem eu sou em essência. Então o teu elogio, ele não tem efeito sobre mim, assim como a tua crítica. Não, porque eu acho que você devia, porque está errado, porque não sei o quê, porque você faz assim, porque faz aquilo, porque não... Não importa aquilo, aquilo também não me afeta. Por quê? Porque só quem sabe o que é bom aqui sou eu, desde que eu esteja numa vibração legal comigo. Aquilo que me dá prazer, aquilo que me realiza, aquilo que eu gosto de fazer, aquilo que encaixa legal na alma, a gente fala, né, de alma. Já dei vários exemplos aqui, né, um bailarino, um cantor, um músico, e, né, um artista, uma interpretação num palco, num teatro, na TV, é um artista plástico, uma pintura em tela, num piso, numa parede, né? Em objetos de artesanato, aquilo é como você olha, aquilo toca, aquilo conversa com você. Então é essa alma, essa vibração que ela tem que estar contínua. Você por vezes já deve ter conhecido alguma pessoa com uma falha, né? A gente olhar isso no outro é muito mais fácil do que a gente olhar em nós mesmos. Então você pode apontar aí alguém que tem uma falha de caráter ali. E é uma pessoa boa, legal, bacana, né? Mas que tem um pequeno deslize ali, um desvio de caráter em determinada situação. Quando você olha para aquilo, você observa. O legal daquilo seria você achar isso em você. Por quê? Porque quando você tem esse pequeno, mas é uma coisa tão pequenininha, eu faço assim tudo bem, mas sabe, eu tenho um negocinho aqui que, pá, esse negocinho é o que vai fazer a diferença dentro da minha vida também. Porque a existência, ela vai fazer um contraponto, né? Tem que ter um equilíbrio, não pode ter nada sobrando e nada faltando. Então, se eu tenho uma parte dessa dentro de mim, na hora do desespero, na hora de uma raiva, de uma situação mais conflituosa, assim, o que, que vai acontecer? Isso vai vir à tona. Essa coisinha boba que eu falo assim, bobagem, isso aqui é, né, poxa, de 100%, ó, 90% aí eu tenho um caráter bacana, legal, 10% ali é uma bobaginha, ali é só um... Às vezes é para eu distrair um pouco. Aquilo vai entrar na contagem e vai gerar um desequilíbrio. E no momento de raiva, desespero, é aquilo que vai contar. Aquele pontinho que eu não trabalhei. Aquele pedacinho, aquela bobaginha que eu deixei de lado aqui. Isso é bobeira, tão pequenininho. É aquilo que vai entrar em ação. Porque é a vibração do ambiente, é a energia do momento. Por isso que eu falo tanto do sentir, de cuidar da energia, cuidar de você. Porque se a energia vem numa força muito grande e ela se conecta com aquele pequenininho que eu tenho, aquilo vira um negócio grande. É como se fosse uma extensão, sabe? Ó, pluguei, puf, aquilo cresce dentro de mim. E aí, como eu não trabalhei aquilo, como eu não sei lidar com aquilo, aquilo vira um vício. E aí aumenta, né? Determinadas situações, aquilo fica muito grande e domina. Espero que tenha ficado assim um pouco claro para você, porque o processo de vibração, como tudo na vida, desse processo energético, ele funciona dessa forma. Eu preciso estar atento, olhar o tempo todo isso e observar o que fica aqui dentro e o que eu estou conseguindo trabalhar e o que eu não consigo trabalhar. Às vezes eu converso com as pessoas em atendimentos mesmo, às vezes em papo informal, e eu falo, a pessoa tá indo ali, ela tá, entendi. Mas quando chega na prática, ela não entendeu. Passado algum período, eu vejo que a vida dela tá igual. Ela fala, tô levando, tô indo, tô fazendo, tô tentando. Mas ela não entendeu. Ela acha na cabeça que ela entendeu.
Por vezes eu até paro um pouco e falo, para, né? Reflete um pouquinho em tudo que foi dito e vamos ver o que acontece. Porque ela também vira um hábito. Ela costuma eu falar com ela todo dia, uma vez por semana, por exemplo. Né? Uma vez por semana eu converso com as pessoas e faço o atendimento. E ali a pessoa ela acostuma com aquilo. É como se naquele dia tudo começasse de novo. O que eu falei a semana passada já esqueceu. Então agora é uma coisa nova, e assim aqueles livros que você pega, leu, né? Leu 20 livros no ano, mas não entendeu nenhum. Quando se você tivesse lido pelo menos um na integridade, conhecido, absorvido aquele conhecimento, valeria muito mais a pena. Dhammapada diz, né, que vale mais uma palavra, né, que faça todo sentido na tua vida do que 1000 que não faça sentido algum que você tenha. Então não adianta eu ter um conteúdo muito grande se eu não tenho conhecimento. Se essa parte dessa bagagem eu não sei nem para que serve, para que eu vou utilizar. Por isso, quando você escolher a vibração, você falar, não, eu vou vibrar muito alto, ter essa opção, olhe bem, observe bem o momento que você está. Vai lá no seu íntimo e observe como é que você se sente e o que você vai estar vibrando. Olha no dia a dia o que você vibra. É a crítica? É a mágoa? É o ressentimento? É a comparação? Por vezes a gente carrega coisas do passado e fica ali dentro, escondido. E isso é uma mania que a gente tem, horrorosa. E que infelizmente está dentro, ou felizmente, eu não sei te dizer. E a vida vai dando estímulos para a gente poder entender aquilo. Por que eu guardo uma mágoa há tanto tempo? Por que eu vivo com essa vibração tão ruim ali dentro? Eu posso dizer que a mágoa é uma falta de caráter também. Jorge, imagina, eu sou sem caráter porque eu guardo mágoa. Sim, porque você quer que a pessoa faça exatamente o que você quer que ela faça. Ela não agiu como você gostaria. E se ela agiu mal com você, é porque você está mal com você. Você permitiu que aquilo acontecesse. Isso é uma falha de caráter com você. Quando a gente começa a encarar a vida de uma maneira mais madura, mais adulta, a gente começa a perceber e entender muita coisa. Os ensinamentos que vêm, as leis da vida. Aquilo que eu falo aqui o tempo todo com vocês. Então a gente tem um desvio de caráter muito grande dentro da própria população. Quando a gente olha política, religião, sociedade, moral, você vai ver que está tudo aí. Eu condeno hoje uma coisa e amanhã eu estou me apoiando nessa coisa. Aquilo que eu tanto condenei no passado, hoje eu me apoio para ter uma vantagem. Isso é um desvio de caráter. Então você é Scar ou Mufasa na vida? Essa é a grande questão. Né? O teu caráter, né? Você tem os teus defeitos de caráter ali que é evidente, que as pessoas já sabem o que são, ou você esconde aquilo, né? E depois deixa que o mal invada ali só por seu bel prazer ou por razões que você vai ter vantagem sobre isso. Bem-vindo a Brasília, né? A gente vê isso o tempo todo, ao vivo, ali. As pessoas manipulando as coisas e falando e tendo discursinhos que é sempre a mesma coisa e pasme, você vê multidões sendo arrastadas por esses discursos, levantando bandeiras que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. A gente não consegue enxergar, fica numa fé cega, defendendo bandeiras que não vão ajudar a gente em nada, que não é bom pro todo. Então, se aquela bandeira for boa para mim, eu levanto ela. Pô, mas essa bandeira ela não é boa pro... mas não tem nada a ver com isso. Então, isso é um desvio de caráter. Isso não é uma vibração legal. É uma vibração mais egoísta. E aí esse desvio, quando vier à tona algo que você realmente precisa utilizar aquilo, que bater, né, um modo pânico, desespero, onde você perder um pouco o controle, é essa vibração que vai contar.
Um exemplo muito claro disso é você parar e observar quando tem uma tragédia em um lugar público, com muita gente. As pessoas se matam entre si. Às vezes nem aquela tragédia, né, nem aquilo que está acontecendo, o fato real, mata tanto as pessoas como o pânico e o desespero para cada um, ó, salve-se quem puder. E ali eu passo por cima de um, piso na cabeça do outro, né? Apoio em cima do outro, o outro fica asfixiado no chão, ninguém tá nem aí, vai pisoteando, ou morreu pisoteado porque todo mundo correu. Então é essa vibração que, isso é uma coisinha pouca, que quando de repente eu tô na caridade, na coisa linda, fazendo ali, tá tudo bem, mas na hora que pega o incêndio lá dentro do lugar onde eu estou, eu piso na cabeça desse povo. Sem o menor, não, tava salvo, tava me salvando. Não, tava, o fogo pegou, eu corri. Nem deu tempo de ver nada, eu nem sei o que eu fiz. Sabe sim. Lá no íntimo você sabe. E quando eu não trabalho isso, é isso que vem à tona nesse momento de suposto pânico. E aí tem uma justificativa, né? Pô, mas tava pegando fogo. Não, mas explodiu o negócio lá. Não, é que eu tava no estádio, caiu a arquibancada e eu corri. Então, gente, isso aí tem que ficar bem claro. A gente precisa começar a entender realmente, porque vibração, assim como Deus, assim como amor, né? Assim como afeto, são palavras que estão caindo em desuso, tá? Virou, né? Mato. Em qualquer esquina tem. Perde o sentido. As pessoas hoje compram amor, vendem o amor, compram Deus, vendem Deus. E perde isso. Vibração é uma coisa muito particular, muito íntima e muito importante, assim como a palavra. Pensa no que você vai falar. Não jogue a palavra ao vento, porque ela fica ecoando, ela fica vibrando ali. É essa vibração que você joga para o mundo. Às vezes por raiva, às vezes por inconformidade. Não dê conselhos para as pessoas baseado naquilo que você viveu. O que você viveu é único, exclusivamente seu. É para a tua trajetória, para o teu aprendizado. A comparação da tua vida com a vida dos outros não leva a nada. Não, porque eu vivi assim, porque eu passei por isso, tá? Isso é tua história. Embora eu esteja vivendo a mesma situação, né, parecida com a tua, o mesmo conceito, a situação ela é totalmente diferente. O aprendizado é totalmente diferente. Então as tuas experiências não servem para mim, porque são pessoas, locais totalmente diferentes, embora o enredo seja o mesmo. Por isso precisa tomar cuidado. Precisa observar bastante isso, como é que anda essa vibração, ou qual é o conceito que você tem de vibração. Porque é uma escolha que vai fazer. Temos que olhar isso, trabalhar isso dentro da gente, porque não pode ficar nenhum pontinho ali fora. É trabalho, gente, não tem jeito. É trabalho, tudo é movimento. Mas não é dar trabalho, é realizar um trabalho bem feito. Quando você vai trabalhar, hoje é segunda, hoje é sextou, e aquela alegria. Por quê? Porque eu vou ficar sem o trabalho, eu vou ficar supostamente livre no fim de semana. Se eu vou ficar livre no final de semana, é porque eu estou preso ao meu trabalho durante a semana. E se você está preso, você não tem liberdade. Se não tem liberdade, você não põe valor. Se não põe valor, você não tem tesão, não tem realização. É uma coisa que puxa a outra. Então eu tenho alegria de segunda a sexta, dentro do meu trabalho, ou sábado, ou domingo, quem trabalha com turno, retorno e tudo mais. O trabalho é o que dá liberdade, é o que dá movimento. Mas isso tem que ser uma coisa prazerosa. O bem é algo que me traz liberdade, né? Me traz, eu vivo a liberdade. Eu tenho o prazer do amor, de sentir, de me realizar. Não com o bem, mas me realizar em poder sentir o que eu sinto por essa pessoa. Bem, não tem obrigação nenhuma de suprir minhas carências. Eu não posso ter medo, culpa, vergonha, controle sobre o bem. E isso sobre nada na vida. Porque uma das grandes leis da prosperidade é você não ter controle. Você não pode controlar. Porque a coisa ela vai vir de todos os lugares.
E eu preciso expandir e abrir isso. E como é que eu faço isso? Tendo uma boa vibração interior. Vibrando aquilo que eu gosto, fazendo as coisas que eu quero, entendendo como é o meu funcionamento. Olhando para as pessoas, eu vou ver defeitos sim nas pessoas, mas isso não é tarefa minha. Eu tenho que olhar aquilo e ver se eu não tenho aquilo dentro, porque se eu evidenciei um defeito em uma pessoa, é porque eu tenho ele dentro de mim. Então é aquela coisinha pequenininha que eu falei no início desse áudio, mas isso aqui é um desvio pequenininho, né? E é esse pequenininho que eu já contei toda a história aqui. Então observe se o que você fala dos outros não é o que você está falando de você. Deixar de ser o fiscal do mundo, juiz, e começar a olhar bem direitinho como é que anda essa minha vibração. Então agora eu vou deixar vocês com vocês para refletirem bastante a respeito disso, né? Se vocês quiserem, me conte aqui como foi essa experiência, o que vocês estão descobrindo aí dentro. E eu agradeço a todos vocês por mais essa oportunidade aqui. Um bom estudo a todos, um grande beijo a todo mundo e até o nosso próximo áudio.